vamos falar do Dr. Bach, o criador dos florais de Bach. Como ele criou os florais, como ele pensava. Você vai se surpreender com o jeito de pensar do Dr. Bach. Eu sou Magela Leal, farmacêutica e acupunturista. Para começar, vamos entender um pouco da história do Dr. Bach. Ele nasceu em 24 de setembro de 1986, no interior da Inglaterra. Sempre foi muito apaixonado pela natureza e tinha muita compaixão pela humanidade. Aos 20 anos, ele entrou para a faculdade de medicina e se tornou bacteriologista, imunologista, homeopata e patologista. Como sempre foi interessado pela natureza, ele sempre estudava a natureza, recebeu também o título de herbalista, o título que ele mais se orgulhava. Desenvolveu os nosódicos de Bach, um medicamento homeopata que é utilizado até hoje. Em cartas, palestras, o Dr. Bach sempre mostrou a insatisfação que ele tinha com a medicina. Na visão dele, a medicina só tratava a superficialidade dos pacientes, não tratava realmente a causa do seu adoecimento. Ele tinha uma busca incansável por um método que cuidasse das pessoas, curasse as pessoas, mas não causasse nem dor nem sofrimento. Aos 31 anos de idade, o Dr. Bach teve uma hemorragia severa, o que levou a uma cirurgia de emergência e receber o diagnóstico de 3 meses de vida. O Dr. Bach tinha um câncer de intestino. Esse fato mudou radicalmente a vida do Dr. Bach. Ele abandonou uma clínica lucrativa em Londres e se mudou para o interior da Inglaterra para estudar os florais de Bach. Entre 1928 e 1936, o Dr. Bach desenvolveu os 38 florais de Bach, mais uma fórmula chamada Rescue, e a sua principal obra é esse livro, Os Remédios Florais do Dr. Bach. E nessa obra ele inclui o Cura-te a ti mesmo, que é onde ele explica a real causa das doenças e como curar. O Dr. Bach faleceu em 1936 enquanto dormia. E observe que ele faleceu praticamente 20 anos depois de receber o diagnóstico de 3 meses de vida. Nora Wickham e Victor Bullitt continuou com sua obra, fundando o Bach Center na Inglaterra, instituição que existe até hoje. Agora vamos compreender um pouco da filosofia do Dr. Bach. Como eu comentei antes, o Dr. Bach tinha uma insatisfação muito grande com a medicina. Ele a considerava muito superficial, que não geraria cura de fato e que a medicina só trataria a doença na sua superficialidade. E ainda era muito agressiva com o uso de medicamentos, com os processos cirúrgicos. E ele buscava algo que fosse menos doloroso e que realmente gerasse cura para o paciente. Ele começou a estudar as personalidades. Ele compreendia que pacientes com a mesma doença, com o mesmo tratamento, respondiam diferente ao tratamento. E ele começou a intuir que essa diferença tinha relação com a personalidade do paciente e que essa personalidade interferiria no processo de cura do paciente. E por fim, ele chegou à conclusão que o adoecimento seria um conflito entre alma, mente e corpo. Para o Dr. Bach, o adoecimento é uma mensagem do nosso eu para o nosso eu. É uma mensagem da nossa alma, da nossa mente, de que a gente está desviando do nosso caminho verdadeiro.
e por isso adoecemos, como uma forma, uma possibilidade de corrigirmos esse caminho. E os florais, eles seriam essa conexão, eles teriam essa capacidade de permitir essa conexão entre o eu superior e o eu inferior, entre o eu mesmo comigo mesmo. Ele permitiria que a gente se reconectasse com o que nós somos, com a nossa essência, com o que nós acreditamos, com o nosso eu interior. Os florais não atuam no campo físico, mas sim no campo energético. Ele traria aí a possibilidade dessa conexão. E os primeiros florais de Bach foram desenvolvidos pelo método homeopático. Mas o Bach compreendia que o medicamento que ele buscava, o remédio que ele estava buscando, precisava ser ainda mais sutil, ser ainda mais natural e menos agressivo. E aí ele chegou à fórmula que faz esse floral até hoje, que nada mais é do que uma alquimia natural. A partir da terra e do ar, maturamos a planta, utilizamos o sol para retirar, catalisar o princípio da planta e a água como veículo para trazer até o ser humano a essência daquela planta. Ele entendia que nós temos uma alma, uma mente, um espírito imortal e uma personalidade mortal, e que elas precisam de uma conexão para vivermos plenamente. Caso essa conexão não ocorra, adoecemos. E aí os florais entravam para restabelecer essa conexão. Assim ele cita: nós temos um eu superior, que é de virtude, incluindo a delicadeza, firmeza, coragem, constância, sabedoria, alegria e propósito. Quando essas qualidades não são compreendidas, cedo ou tarde surge o lado negativo, como orgulho, crueldade, ódio, ignorância, ganância. Como o Dr. Bach selecionava então os florais para os seus pacientes? Ele sempre tinha um foco em compreender qual é o conflito que essa pessoa tinha com a sua alma, né? Essa personalidade tem com sua alma, as características negativas que aquele paciente trazia, se associava a qual floral e em qual característica positiva iria melhorar, iria encontrar a vibração daquele indivíduo. Assim ele selecionava, e a gente seleciona até hoje. Claro que hoje em dia a gente tem um foco não tão espiritualizado quanto o Dr. Bach, a gente foca nas características negativas que o paciente traz, associa os florais que sejam compatíveis com aquilo que ele traz, e a gente monta o buquê ali com até 5 essências para aquele paciente tomar, e a gente vai avaliando as melhoras. Eu sei que depois de escutar tudo isso, pode ser questionável como algo tão simples como uma flor sobre a água, na presença do sol, pode trazer uma solução para mim, quanto pessoa. Quando eu comecei a estudar os florais de Bach, era essa sensação que eu tinha, que não fazia muito sentido. Com o tempo, com a prática, com o uso em mim mesma, que eu já consegui atingir melhoras tão significativas que para mim não teria como ser questionável. Mas, pensando em ciência, já existem alguns estudos. Eu vou deixar um dos estudos que eu conheço aqui no link, que é um artigo de um grupo de enfermagem obstetrícia que utilizou os florais em trabalho de parto. É um estudo bonito, que vale a pena ser lido. Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre ele. E a química quântica tá aí, começa a sinalizar algumas coisas que podem explicar aí como que os florais funcionam. Que talvez, uma das possibilidades é que as flores, as pétalas, ao ter contato com a água,
a molécula da água se carregaria energeticamente dessa vibração, dessa energia, e trazendo para o corpo humano, alteraria, modificaria ali nossa vibração. É uma possibilidade. Há muito ainda que se estudar sobre isso, mas eu sempre digo que lá, quando foi inventado o antibiótico, também era difícil de ser compreendido. Quando foi inventadas diversas coisas aí na nossa história, então os florais seriam só mais alguma coisa que a gente ainda não tem clareza de como funciona, mas que funciona, funciona. E para finalizar, você sabia que você pode escolher seus florais? Sim, o Dr. Bach tinha isso como objetivo. Por isso que ele escreveu uma obra tão pequena, tão simples, porque ele entendia que a simplicidade era o ponto mais alto da sofisticação. E ele escreveu uma obra de 90 páginas praticamente, em que qualquer pessoa pode ler, pode compreender e pode selecionar os seus florais. O que a gente diz na prática é que, pelo menos no início, quando você vai começar a utilizar, é importante que você tenha ali o acompanhamento de alguém que entende da área que pode te ajudar. Mas com o tempo, você aprendendo, você estudando, você pode selecionar os seus florais e mandar manipulá-los apenas. E isso seria o grande sonho do Dr. Bach, que todo mundo tivesse um instrumento de cura nas suas mãos, que fosse capaz de encontrar a sua cura interior. A história do Dr. Bach e dos florais de Bach. Espero que tenha gostado. Se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo e me fala nos comentários o que você achou do pensamento e dos florais de Bach.